Bom dia, presidente. Bom dia, secretário. A todos os deputados e deputadas. Eu vou ser bem objetivo e técnico, que eu também trabalho um pouco com números. E queria dizer que a gente recebeu muito em cima da hora as informações para essa prestação de contas. Então, alguma análise que a gente pode fazer aqui pode estar prejudicada ao pouco tempo efetivo pela análise do material. Concordo com Vossa Excelência, peço desculpa. Sabe, sim, eu tenho dificuldade de falar algumas coisas agora, porque eu não tenho tanta confiança no pouco tempo que eu tive para olhar. Mas eu quero, de forma colaborativa, e para elucidar o cenário econômico de fato que se encontra o Estado, fazer algumas considerações. Primeiro, perguntar sobre a troca do CIAF, que ocorreu o ano passado, o Sistema Fiscal e Financeiro do Estado, perdão. Está totalmente zerado, está tudo funcionando certinho e a gente, a confiabilidade dos números, estão tranquilo para ser feita essa análise. Segundo, na planilha 21, na página 21, na linha de pessoal e encargos, vimos que o Estado gastou em 2018 1 bi a menos que o valor gasto em 2017. Eu quero crer que isso é fácil não ter contratado os novos servidores ou ao congelamento de salários que foram no fim do ano de 2016 e não tiveram mais efetividade. Qual que é a política do governo para o gasto de pessoal agora? O que o governo pensa nesse sentido? Manter esse modelo que vinha adotado há um tempo e foi feito, por exemplo, no último? Quanto à página 10, o senhor fez uma consideração em relação ao aumento do IPVA no Paraná com uma análise econômica sobre o aumento de frota e de números econômicos da frota nacional. Eu queria discordar um pouco da consideração do senhor, no sentido que o Paraná, no final de 2014, teve uma alteração muito grande na alíquota do IPVA, de 2% para 3,5%. E, na minha avaliação, foi isso que conseguiu que esses números ficassem tão altos e mantidos, embora no intervalo de tempo de 1 ano ou 2 maiores. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor no questão das taxas. No ano de 2016, a gente tem 89 milhões recolhidos em taxa, na receita tributária. Mas, em 2018, tem 154,32. O que é a explicação sobre esse 80%, digamos assim, de aumento? Por fim, aí vem um pouco do que eu disse no começo das informações, a gente tem o artigo 205 da Constituição Estadual, que traça que a gente tem que aplicar 2% da receita corrente tributária, da receita tributária do Estado em ciência e tecnologia. Se eu analisar o relatório 41 da prestação de contas que Vossa Excelência trouxe, ciência e tecnologia vinculada na fonte 100, 274 milhões, 0,64%, está indicando aqui. A receita tributária do Estado foi de 321, né? 32 bilhões. Em tese, 2% seriam 600 e poucos milhões de reais. É assim, eu não sei se é contradição do relatório, eu não sei se está incluso em outra conta, e eu acho que a minha análise pode estar prejudicada pela falta de tempo de eu ter apreciado de forma correta. Mas o que dá a entender, em primeiro momento, é que não houve o cumprimento. Então, eu queria a explicação do senhor para poder ajudar a gente nessa análise. E também percebi que houve, né, no governo anterior, um aumento das outras despesas correntes, em detrimento dos demais grupos de despesa. O grupo de despesas correntes foi aumentado. Eu acho que a gente tem que, o governo atual, olhar com carinho. Isso se deve, na minha avaliação, a muitos contratos terceirizados que ocorreram no Estado. Sei que tem setores que necessitam de terceirização, de repente, imediata, como é o caso da saúde, que sofre por profissionais, de repente o Estado contrata, o senhor mesmo explicou o valor do custeio na rúbrica saúde, aí sei que tem que ter sim. Mas eu acho que a gente tem que ter uma ponderação, porque, analisando os números, ela aumenta muito mais do que os outros grupos. Então, eu queria uma ponderação do senhor nesse sentido. Obrigado. Eu que agradeço, nobre deputado, pelas perguntas. De fato, a pergunta número 1, relacionada ao novo CIAF, viu, deputado? Está sendo feito um grande trabalho para tentar redimensionar, readequar o sistema de CIAF. Está sendo feita uma inspeção por parte da Procuradoria-Geral do Estado, junto com a Controladoria do Estado, para identificar a origem do problema do ponto de vista legal. Ao mesmo tempo em que a Celepar está fazendo um esforço enorme, um esforço até, eu diria o seguinte, fantástico, de tentar ajudar a resolver as pendências e as questões envolvendo
a formulação do processo do CIAF. Com relação à veracidade e integridade dos dados, o senhor posso lhe garantir que, mesmo com alguns ajustes que podem estar ocorrendo, os dados são fidedignos. Né? No que diz respeito ao caminho do novo CIAF, ainda vai estar passando por uma análise interna que está sendo feita também junto com a Controladoria Geral do Estado e com a Sanepar e a Secretaria de Fazenda, para entender qual será a modalidade, qual será o caminho a seguir a partir da realidade encontrada. Eu tenho tido uma preocupação grande com relação a isso, de estar formalizando tudo o que está ocorrendo para a disponibilização ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público do Estado, os eventos que, porventura, possam ter impacto. No que diz respeito à questão das taxas, como tem muita gente ainda, eu pediria que, se eu pudesse encaminhar depois, posteriormente, tá? Claro, assim como a explicação para a despesa com a ciência e tecnologia, que boa parte também dessa rúbrica ou dessa função, ela é coberta pelos gastos com as universidades, que teoricamente estaria em função. Mas é o seguinte, mas é uma questão do senhor, realmente o senhor tem razão, com relação ao atraso da... Por quê? Porque demorou a ficar pronto, porque eu estava analisando cada uma dos itens que estavam sendo colocados aqui e ver a sua consistência e coerência. Então, a demora do envio estava relacionado à necessidade de ter informação com um grau de confiança maior, que eu não ia enviar uma matéria que não tivesse partido até pela minha avaliação pessoal. Eu vou lhe responder, o senhor pode ter certeza que basta que a doutora Márcia, aqui presente, responsável pelo orçamento do Estado, aqui na sua frente, aqui, tá? Nós vamos providenciar a resposta. Então, tá? eu vou providenciar um documento de todas as perguntas e entregar para ela. Esse é o objetivo. Ótimo, muito obrigado. Tá. Eu agradeço muito. Mais uma perguntinha. Pois não. A LDO permite que cada deputado tenha acesso ao sistema do CIAF. Certo. Quando a gente vai ter o acesso para poder olhar os números e ter um treinamento aqui para o pessoal, não todos os deputados, mas tem deputados que colocam o assessor, para poder se familiarizar com esse processo. Concordo Porque assim, plenamente. se a gente tivesse esse acesso, por exemplo, eu não ia estar fazendo essas perguntas com relação ao tempo, porque eu já teria visto os números e teria uma condição de ter uma análise mais profunda do processo. O senhor tem absoluta razão. Essa questão da dificuldade que o senhor está tendo para ter acesso à informação, eu também tenho. Ou seja, a transparência é total. E a questão de treinamento para que as pessoas possam lidar com esse sistema, que é sofisticado, não é uma coisa fácil, exige dos seus usuários um conhecimento para geração de relatórios complexos, não é fácil. Nós estamos caminhando para melhorar a qualidade do CIAF e a disponibilização de informação. E desde já convido e peço aqui à Assembleia Legislativa que nos indique um técnico, 2 técnicos, 3 técnicos, quanto for necessário e for possível, para acompanhar o desenvolvimento e prestar informações aos senhores sem censura, sem nenhum tipo de intermediários. Basta que nos indique os técnicos que estão lá, a porta está aberta para recebê-los. Tá?